Eu tive clínica e hoje eu faço um atendimento só domiciliar e presto serviço de cirurgia na clínica de uma colega. Por eu entrar no ambiente das pessoas, eu fui desenvolvendo durante todo esse tempo também essa sensibilidade de notar o que tá ruim, o que tá bom, né? E aí eu dou uma introduzida, eu tenho um kit básico que eu falo na aula, né? Da questão dos florais de limpeza e proteção, que é o básico para a pessoa, para o ambiente e para o animal. Isso qualquer um, criança, planta, bicho, pode tomar. Você tem um produto para o ambiente que já me ajuda muito, porque muitas vezes o tratamento com o animal emperra na questão do proprietário, né? Na questão do ambiente em que esse animal vive, né? Porque em muitos casos, infelizmente, o grande miasma do animal é o proprietário. Isso não tem jeito, até na relação com as pessoas. Às vezes o miasma do marido é a esposa e vice-versa, né? O pessoal, eu acho que assim, a gente fala miasma, nós temos uma linguagem comum aqui, bastante clara e tranquila, né? Com a Paula, mas eu pediria a Paula, que com certeza tem mais, inclusive, conhecimento do que eu, até dentro do curso do Joel, mas eu vou dar uma introdução, você, por favor, complemente, por favor, Paula. Os miasmas são tidos pela alquimia, são acho que 7 tipos, né, no total, que vai de vírus, bactérias, lombrigas, e aí vai toda uma série de outros micro-organismos que praticamente convivem em harmonia com a gente, começam a ter um certo desequilíbrio, harmonias, eles são até mais do que o número de células, né, somos mais miasmas, vírus e bactérias do que outras coisas, e são muito bem-vindos, sobretudo não existe flora intestinal, esse termo já foi banido, na verdade é a microbiota intestinal, que na verdade faz toda a diferença do mundo, precisa estar em equilíbrio, etc. Quando há um desequilíbrio disso, são chamados miasmas, que acabam resultando numa série de patologias, nem sempre muito aparentes, mas que subliminares. Eu queria que a Paula complementasse isso, Paula, por favor. E a gente tem que considerar também a evolução desses miasmas, né? Eles podem chegar a ganhar um corpo energético mesmo, por isso que o Joel tem os produtos de ambiente, porque eles saem do corpo em bolhas de gás e ficam pelo ambiente. E é isso que a gente chama de energia negativa, aquele ambiente carregado, aquele ambiente pesado que muitas vezes você entra, e eu passo isso nas minhas consultas. Tem casas que eu entro que eu falo, me protege, né? Eu peço todas as ajudas que eu posso ter. E proteção tá comigo no carro, na bolsa, porque eu tenho que ter isso, né? Porque eu troco com as pessoas o tempo inteiro, assim como todo mundo, né? Mas as pessoas me contam problemas, eu acabei começando a fazer terapia com as pessoas, né? Porque eu tenho muito essa coisa de falar, de conversar e conscientizar. Então eu inicio o meu trabalho com as pessoas no floral, com conscientização também. Né? Mas voltando um pouquinho aos miasmas, eles são os bichos que nos causam problema quando eles ficam em excesso e eles começam a tomar conta, e são eles que dão as ordens no nosso corpo, que é onde aparecem as doenças, porque vírus nós temos o tempo inteiro. Quantas pessoas que têm contato com gripe, mas eu não manifesto e você manifesta, porque o seu sistema imunológico estava baixo naquele momento por determinadas questões, né? E isso acontece com os animais também. Quantos vírus que eles têm em contato, que são miasmas, mas que só se tornam ruim quando eles ganham a batalha, né? Quando são eles que estão ditando as regras. E esses miasmas, para deixar as pessoas um pouquinho mais esclarecidas, eles podem ganhar um corpo energético, né? Eles não necessariamente são físicos, são bichos físicos, e eles ficam pairando em bolhas de gás. E a única coisa que consegue arrebentar essas bolhas e acabar é o óleo essencial. E o floral ambiental do Joel, ele é riquíssimo em óleo essencial. Por isso que ele vai arrebentando isso para você conseguir chegar até esses miasmas, né? Então, muitas vezes a gente fala que o miasma do bicho é o dono, porque é tão ruim a relação que se estabeleceu, que ele acaba sendo realmente muito danoso para a vida desse animal, né? Com sua licença, viu, Paulo? Eu gostaria de agregar somar ao que você falou também, que não é o gás também, ele não é só fora do nosso corpo, do nosso organismo, ele fica como gás dentro também. Isso. Às vezes a gente percebe, inclusive eu falo isso para alguns pacientes, que falam, olha, às vezes tem pessoa para avaliar o VHS, por exemplo, o TGP, o TGO, ou moduladores de infecção e tal. Se o vírus, naquele momento, ou a bactéria estiver nessa fase do gás, pode-se fazer o exame que quiser, exame de imagem, exame de tomografia, ressonância, o que for,
não vai aparecer nada naquele exame, no entanto, aquela bactéria ou aquele vírus estão presentes, se não fisicamente, mas como gás, e que depois ele volta para a forma física, sim. Uhum. Isso também nos dá uma série de indicações para tratar de determinadas patologias. Minha pergunta, Paula, é se você olha o animal com uma determinada patologia, você é capaz de identificar a patologia dos proprietários? Olha, muitas vezes a gente pode dizer que é a mesma, mas nem sempre. Eu não vou dizer que a pessoa está com câncer, o animal vai ter câncer, né? Porque isso tem uma série de fatores. Aí as pessoas vão falar assim, ela está dizendo que então o câncer é uma coisa muito simples. Não, as doenças degenerativas, não só o câncer, são multifatoriais, né? O que eu bato sempre na mesma tecla é que, da mesma forma que o proprietário está passando por aquele período, o animal também vai passar. Né? E dependendo da relação, o que eu posso dizer assim, ó, quanto mais íntima é a relação do dono com aquele animal, maior é a chance do animal sofrer junto, né? Seja da mesma patologia ou de qualquer outra coisa, né? De qualquer outra patologia. Mas essa intimidade na relação que se estabeleceu, né? Tem animais que quando o dono tá junto, e a gente chamava na homeopatia isso de compassividade, esse comportamento, o animal fica junto da pessoa, a pessoa em depressão está deitada, o animal está deitado exatamente junto na cama. E o animal só sai daquele quarto quando a pessoa estiver melhor e sair também. Né? Então a gente vê isso no comportamento animal, essa coisa junta, né? Tudo junto e misturado, ficou tudo uma coisa só. Né? As pessoas chegam em casa, quantas vezes a gente chega triste, você vai lá e abraça o seu animal de estimação, você está morrendo de tristeza, você queria aquele abraço de alguém, né? Você queria estar trocando aquilo com uma pessoa. E você acaba trocando aquilo com o seu animal. Uma forma muito positiva, mas, de novo eu ressalto, é passivo isso. Ele vai pegar aquilo e vai transformar aquilo de uma forma ou de outra. É lógico que também eles têm uma resistência. Isso não acontece em uma semana. Eu estou em depressão, então as pessoas vão ficar, nossa, eu estou matando o meu bicho porque eu estou passando por um problema pessoal. Não. É um processo que se vive, né? Você pode ter momentos difíceis na sua vida e nem por isso você está matando o seu bicho, até porque ele também vai ter uma capacidade natural de transformar essa energia, né? E isso faz parte, inclusive, né, Paula, se você me permite, da própria evolução dos animais. Quer dizer, nós temos que entender que o reino humano está em evolução, o reino animal está em evolução, o reino vegetal está em evolução e o reino mineral está em evolução. Outro dia eu estava conversando com o Amir. Ele trabalha com ecologia e medicina da floresta, nós estamos conversando bastante sobre isso, e ele entra num estado de consciência que fala assim, olha, algumas escolas falam que o homem de verdade, ele é a síntese de todos os reinos anteriores, né? Ele tem o mineral no esqueleto, ele tem o vegetal no sistema neurovegetativo, ele tem o animal nas suas emoções, e tem uma coisa a mais que é a mente, que os animais ainda não têm. Mas todos esses reinos estão evoluindo, e cada um na sua cadeia está tendo aquela grande evolução. E obviamente que os animais também estão evoluindo, e com tudo isso é importante que a gente auxilie eles na evolução. O que me causa um certo descompasso é que às vezes a gente trata demais dos animais como se fossem gente, né? Com o spa, com o dia do casamento, não sei o que eu quero que você comente daqui a pouco, depois de eu ler uma notícia aqui da Suzy Panica Kipper. Parabéns pelo programa de hoje, estou assistindo, sou amiga da Paula e testemunho que além de excelente veterinária, ela é muito generosa com todas as pessoas que convivem com ela. Estou te mandando um grande beijo. Obrigada, retribuo. O dia do casamento, sauna, pintar bicho de cor, rosa-choque, pintar unha. Pois é, eu acho isso uma pena. Assim, de novo eu falo, né? Isso é uma indústria, né? Eu vou receber muitas críticas de quem trabalha com isso e que ganha dinheiro com isso, né? Mas é uma indústria, a indústria pet é assim gigantesca, né? E assim como a indústria farmacêutica é uma potência e assim, os medicamentos homeopáticos, os florais não dão conta de combater, né? Eu tive clínica numa região nobre de São Paulo e eu acabei me desligando porque aquilo eu falava, eu não vou gastar o meu tempo, despender o meu tempo preocupada com a cor do lacinho que o cachorro vai para casa, né? E eu não vou pintar a unha das cachorras e eu acho isso uma pena, porque hoje em dia os animais não conseguem se reproduzir naturalmente, eles não têm mais cheiros. Não tem feromônio, né? Não tem feromônios que na hora que você põe lá o macho para cruzar com a fêmea, ele vai na cabeça. Ele não... Tá uma coisa confusa. Eu sei que muita gente vai concordar comigo hoje que vai tentar botar o seu cachorrinho para cruzar e não consegue.
tem que fazer... Existe hoje os especialistas em reprodução animal, né? Não são mais só para os grandes animais, para aquela coisa em grande escala, né? Agora é para os pets também da nossa casa. Tem que fazer inseminação, tem que fazer coleta de sêmen, porque eles já não sabem mais se reproduzir. As cadelas não parem mais, de que nem as mulheres, não tem mais parto natural. A quantidade de cesarianas que a gente tem que fazer, a gente intervém a todo momento em cesarianas. Mas por falta de dilatação, uma questão psicológica? Eu acho que N fatores, né? É difícil eu pontuar um. Eu acho que essa convivência muito íntima com a gente, né? Troca hormônios, né? Troca hormônios que a gente exala e que eles exalam, e eu acho que isso tá ficando assim, a cadela já não tem mais aquele instinto de ir lá no canto dela e parir. Ela vem perto do dono, ela começa a pedir ajuda, e ela começa a não ter contração, ou não tem dilatação, né? Não vou, assim, ser arrogante a ponto de dizer, eu sei exatamente o porquê que isso está acontecendo. Não dá para se dizer, acho que ninguém sabe. Mas eu acho que isso faz parte desse montante de fatores da proximidade que o animal tem do ser humano. Ele está ficando muito dependente do ser humano. Ele já não consegue mais usar os instintos que ele usava na natureza como instintos de sobrevivência, como uma forma para perpetuação de espécies. Isso já não é mais natural. Isso se tornou uma coisa que parece que o homem tem que ajudar a cadelinha a parir, né? Eu estava almoçando com um amigo, Paulo, falando exatamente sobre isso, da visão positiva ou negativa da humanização dos animais. Você colocou com muita propriedade, que, claro, tem que ficar muito evidente que quem é o animal e quem que é gente, né? E a pessoa, o interlocutor estava me dizendo algo bastante interessante, que o bicho de estimação no interior, por exemplo, interior que eu falo fora das grandes capitais, obviamente, o bicho de estimação, ele fica mais no quintal de terra, ou numa cidade que tem campo, que dá para fazer exercício, etc. e tal. Que tem uma conotação no sítio, na fazenda. E que em São Paulo é outra história. Falta de contato com a terra, o animal assumindo dama de companhia. Sim. Né? As pessoas estão carentes de uma certa maneira de relacionamentos interpessoais, acabam depositando no animal uma série de coisas e tal. Então, quer dizer, o animal, o bicho de estimação doméstico, a domesticação do animal na grande cidade é uma coisa, no interior e no campo é outra. Querendo dizer nesse sentido. Você acha que essa domesticação urbana, em que às vezes animais de médio e pequeno porte convivem em apartamentos pequenos, têm pouco contato com a terra, essa dissociação, entre aspas, da natureza, está podendo gerar situações como essa, da dependência do animal do homem, já que ele está perdendo contato com o próprio instinto? Será Sim. que pode ser um pouco por aí? Sim, eu acho que é esse o caminho mesmo, né? A gente vê, uma das coisas que eu gostaria de falar era isso, né? Antigamente a minha mãe fala, nossa, mas o cachorro era criado com polenta, com bofe, né? Era feito aquela... E vivia 20 anos, vivia 15 anos, né? Porque eu acho que ele tinha esse contato físico com a natureza, né? Ele sentia a terra, ele estava ali, né? Em contato com as patas na grama, na terra. Ele tinha o contato com a energia telúrica, com as energias no campo, tudo muito mais livre, né? Tudo muito mais puro do que quando você traz para dentro da sua casa. Então eu acho que isso sim é um dos grandes responsáveis, né? Esse contato íntimo que o animal está tendo com a gente é o grande responsável de muita doença degenerativa que o animal tem, né? E ele está pegando muita carga da gente, porque segundo o Joel fala, toda doença começa por um pensamento, né? Na área do pensar, você pensa equivocadamente e aí você com aqueles pensamentos repetitivos que vão te consumindo, você começa a sentir. Você pensa que aquela pessoa te fez uma coisa ruim, no mesmo passo, daí um tempo você está sentindo raiva daquela pessoa e aquela raiva te ataca aqui o teu estômago, que começa a te dar uma gastrite que vira uma doença física. E tudo isso que você pensou e sentiu, você exalou, você mandou para fora, no sentido energético, no sentido de sensações, e isso todo mundo já sentiu um dia na relação com as pessoas, e o teu animal está lá dentro da tua casa, os teus animais estão lá dentro da tua casa para captar tudo isso, né? Então, você fala assim, então, vamos dizer, uma doença degenerativa que hoje os animais estão tendo muito, que é o câncer. Uma pessoa que tem câncer também, multifatorial esse câncer dela, mas a gente vê hoje crianças muito cedo tendo esses problemas, enfim. Mas e o animal que não pensou para ter um câncer? Isso que começou a me intrigar. Mas como tanto câncer?
se eu for fazer esse raciocínio do início da doença, né, o processo de adoecimento, o cachorro não tem mente pensante, ele não faz uma analogia com aquilo, ele tem uma encarnação circunstancial, ele está aqui numa questão evolutiva da espécie. O homem que tem uma encarnação kármica, que ele vem aqui porque ele sentiu ódio e aí ele tem que reparar um erro, o bicho não. Né? O bicho simplesmente, ele está aqui, ele está vivendo a encarnação circunstancial dele, ele está dentro da tua casa, e eu queria que as pessoas pensassem um pouco no que esse animal pode estar querendo me ensinar também, né? Porque uma questão, por exemplo, a eutanásia era uma coisa que me incomodava demais, e eu falava, meu Deus, o que eu vou pagar pelos animais que eu pratiquei eutanásia? Sempre com muita consciência, porque eu nunca pratiquei eutanásia porque você me pediu, eu não quero, mas ele tá velho, tá fedido, ele tá soltando secreções pela minha casa, eu não quero mais. Foi sempre com consciência. Mas eu falava assim, até em que hora que eu posso intervir nessa relação? E eu fiz um curso com uma pessoa muito esclarecida que me passou uma tranquilidade, e hoje eu passo para todos que estão me ouvindo e que passem para todo mundo, na questão da eutanásia, como essa encarnação animal é circunstancial, não tem peso. No momento em que ele precisar passar por esse processo de eutanásia, não existe mais o que fazer, os órgãos estão em falência, assim como muitas pessoas passam anos, né, vegetando. O animal não precisa disso, porque ele não tem resgate a fazer, né, ele não tem aquele karma que ele precisa limpar. Então, se for preciso, que faça, que seja feita a eutanásia da forma digna, com todo respeito. Que é mais uma experiência para o proprietário passar por aquela dor e pela decisão de eu vou eutanasiar o meu animal, do que propriamente uma experiência que o animal tenha que viver. Então, que seja interrompido naquele momento aquela dor e aquele sofrimento com toda a tranquilidade. Aquele animal vai ser resgatado imediatamente, de uma forma muito digna também, e vai continuar o seu processo evolutivo. Então, essa experiência é muito mais nossa, de passar a ter um animal que foi muito bonitinho e cheirosinho durante toda a vida, e ele não se torna tão agradável quando ele começa a ficar mais velho, do que do próprio animal.